Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do nosso querido livrinho Nosso Lar, do nosso querido Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Já entraremos no capítulo 29. Dá para acreditar que parece que era ontem que estávamos no capítulo 1. E hoje já vamos para o capítulo 29. Para quem não sabe, essa obra tem 50 capítulos, então já passamos aí da metade, graças ao bom Deus. E hoje, gente, o capítulo 29 se chama A Visão de Francisco. Para quem não lembra, um pequeno resumo. Capítulo anterior, o André Luiz estava lá trabalhando, tudo bonitinho, nas câmaras de retificação. Aí ele conversou com a Narcisa, acabou que ele fez um extra, que ele foi para trabalhar um tempo. Só que como nesse período, que ele tá lá, estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial. Então, eles estavam num... Como que é a palavra? Eles estavam estavam passando por um período onde estava precisando de mais servidores do bem, E aí o André Luiz já se propõe e fala, não, eu fico, tudo mais. Estava lá trabalhando bonitinho, aprendendo, Aí hoje vamos ver o que vai acontecer, não é mesmo? Então vamos lá, tá? Já se aconchegue, já deixa o like no vídeo, comente, compartilhe, lembre-se que divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade, ok? Vamos lá, gente, capítulo 29, a visão de Francisco. Quando Narcisa consolava o doente aflito, fui informado de que me chamavam ao aparelho de comunicações urbanas. Era a senhora Laura que pedia notícias. De fato, esquecera-me de avisá-la sobre as deliberações de serviço noturno. Para quem não lembra, a Laura é a mãe do Lísias, que é o enfermeiro que cuidou do André Luiz quando ele estava no hospital. E aí depois, o Lísias levou ele para casa da família do Lísias, onde ele conheceu a dona Laura. E aí, como ele teve que fazer esse extra, trabalhar durante a noite, ele esqueceu de avisar a Laura. E a Laura foi lá, deu uma ligadinha, vamos falar assim, para saber como ele estava, E aí, ele continua aqui. Pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Por meio do fio, a genitora de Lísias parecia exultar, compartilhando seu justo contentamento. Ao termo de nossa ligeira conversa, disse bondosa: muito bem, meu filho, apaixone-se pelo seu trabalho, encha-se de serviço útil, somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence. Aquelas palavras encheram-me de nobres estímulos. Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa a lutar heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la. Então, gente, só para recapitular, a Narcisa é uma das enfermeiras que está trabalhando ali com o André Luiz. E ela ensinou já várias coisas. Nesse capítulo ela vai ensinar mais coisas para o André Luiz. Aí ele terminou de falar com a Laura, Voltou ali pro lugar onde ele estava e viu que ela estava tentando ajudar um rapaz, O pobrezinho, de olhos perdidos no espaço, gritava espantadiço: acuda-me, por amor de Deus! Tenho medo! E olhar esgazeado dos que experimentam profundas sensações de pavor acentuava: irmã Narcisa, lá vem ele! O monstro! Sinto os vermes novamente! Ele! Livre-me dele! Irmã, não quero! Calma, Francisco! Pedia a companheira dos infortunados. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajuda-lo-ei ao fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. O doente mostrava boa vontade, acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas volvia a mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações.
Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa. Já voltou a atormentar-me. Veja, veja. Estou vendo, ô Francisco, respondia ela, cortada. Mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Este fantasma diabólico, acrescentava a chorar como uma criança, provocando compaixão. Confie em Jesus e esqueça o monstro, dizia a irmã dos infelizes, piedosamente. Vamos ao passe, o fantasma fugirá de nós. E aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Agora, disse ele, fim da operação magnética, estou mais tranquilo. Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou uma serva lhe trouxesse água magnetizada. Então, gente, vamos só recapitular o que aconteceu. O André Luiz voltou e ele viu que tinha um espírito ali, né, um rapaz, gritando, pedindo ajuda, falando que ele, alguém, né, alguma coisa, estava perseguindo ele. E a Narcisa, você percebe aqui que a Narcisa é super compreensiva, super amorosa, né, carinhosa, auxiliou, ajudou, disse pra ele que ela ia tentar ajudar, mas que ele tinha que fazer parte dele, né? E aí no final aqui ela deu um passe, né, aplicou um passe e depois pediu pra outra serva trazer água magnetizada. E a gente vai continuar a partir daqui, né? Aquela exemplificação da enfermeira edificava-me. O bem como o mal em toda parte estabelece misterioso contágio. Observando-me o sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-me. Não, ai, meu pescoço. Narcisa aproximou-se, mas mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. A quem se refere o doente? Indaguei impressionado. Está, porventura, assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? Então, André Luiz achou que ele estava sendo, né, que o Francisco estava sendo perseguido por alguma coisa que o André não conseguia ver, né, alguma sombra, alguma coisa estranha, né? A velha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou: trata-se do seu próprio cadáver. Olhem isso. O Francisco, toda essa gritaria, todo esse escândalo que ele está fazendo de desespero, de medo, né, de aterrorizado, é por conta que o próprio cadáver dele está perseguindo ele. Vocês vão entender por quê. Que me diz? Tornei espantado. Então até o André Luiz não entendeu. O André Luiz ficou, quê? Como assim? O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre, oriundo de pura imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro, sem se conformar com a situação diversa, queria firmemente levantar o corpo hirto. Tal o império da ilusão em que vivera, e nesse triste esforço gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo átomos de desapego às sensações físicas. Galera, olha isso. O Francisco era, quando ele estava encarnado, né, como ele estava, como nós, apegado ao corpo dele. Ele tinha, sabe, apego ao corpo, tipo, sou bonito, sou maravilhoso, sou musculoso, sou isso, sou aquilo. Ele era muito apegado. E aí, por uma imprudência dele, ele acabou desencarnando. E aí ele ficou lá no túmulo dele, o espírito dele ficou lá, querendo, fazendo de tudo para levantar o corpo dele, para voltar, né, pro corpo dele, para poder voltar a viver. E ele amedrontava a ideia que ele tinha que ir pro desconhecido, ou seja, que ele tinha que seguir o caminho da evolução. Isso assustava ele. Então ele perdeu muito tempo. Olha só, gente. Não valeram socorro das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Então, por ele ter esse medo e esse apego... Gente, ó, só um ponto que a gente tem que analisar. Todos os espíritos que ficam na Terra, que se tornam obsessores, todos os obsessores, anotem isso, eles são obsessores, antes de eles se tornarem obsessores, eles têm algum apego à matéria.
Não tem como você ser um obsessor se você não tem um apego à matéria. Então, assim, espíritos que às vezes nem são obsessor, mas ficam vagando aqui na Terra, é porque eles têm apego à matéria. Os obsessores têm algum apego à matéria. Então, todos, isso é uma regra, tá? Porque eles não querem evoluir, eles não querem saber das coisas espirituais, eles querem as coisas materiais, né? E, inclusive, ele aqui, o Francisco, eles falaram... Não adiantou, a Narcisa fala, né? Não adiantou o socorro nem das esferas mais altas, ou seja, nem dos espíritos mais evoluídos, assim, né? Mais tops, tentar ajudar, porque ele se fechou, ele fechou a mente dele para qualquer coisa que se relacionava à vida eterna, à evolução. E aí, por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo, tomado de horror. Começou, então, a peregrinar as zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram a sua internação na colônia. Então, olha só, depois dos vermes comerem o corpo dele, o corpo de carne dele, ele ficou assustado, ficou com medo e começou a vagar nas zonas do umbral. Só que os pais deles tinham créditos lá no plano espiritual, lá na colônia Nosso Lar. E aí utilizaram para poder internar ele lá na câmara de retificação, que é onde ele se encontra agora. E aí ele continua aqui. Trouxeram-nos os samaritanos, quase à força. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. Olha só, gente, o estado dele é tão grave que ele vai ter que ficar um bom tempo lá internado para que ele possa melhorar. O amigo que lhe foi genitor na carne está presentemente em arriscada missão, distante de Nosso Lar. E vem visitar o doente? Perguntei. Já veio 2 vezes e experimentei grande comoção observando-lhe o sofrimento discreto. Tamanha a perturbação do rapaz que não reconheceu o pai generoso e dedicado. Gritava, aflito, mostrando a demência dolorosa. O genitor, que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana, enquanto se encontrava com o nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. Demoraram-se bastante comentando a situação espiritual dos recém-chegados dos círculos carnais. Mas, quando o ministro Pádua se retirou, compelido por circunstâncias de serviço, o pai do rapaz me pediu que me perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do enfermo. Tomou-lhes nas mãos, ansioso, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais, e beijou-lhe a face, chorando copiosamente. Gente, olha que lindo. Eu até fico emocionada, porque olha só que interessante, né? O pai, que já está muito mais evoluído que o filho, inclusive foi através dos créditos do pai, né? Que o filho conseguiu ser internado, que o Francisco conseguiu ser internado. Ele tá trabalhando, né, em lugares distantes da colônia Nosso Lar, ele tá servindo, ele tá evoluindo. Gente, uma coisa que vocês têm que aprender, a jornada de evolução, ela não para. Então, assim, ou você tenta evoluir o mais, né, da melhor maneira possível no caminho do bem, ou você vai ficar sempre pisando em galho, pisando em pedra, né, tipo, passando por obstáculos. E aí o André Luiz, ele perguntou, mas ele já veio, né, visitar o filho, já veio visitar? E a Narcisa falou, já veio 2 vezes, né? Ela fala que o pai é um pai generoso e dedicado, né? Só que o filho nem reconheceu o pai, porque tá tão demente, tá tão maluco da cabeça, que nem conseguiu reconhecer. Ela fala ainda que o pai ficou conversando com o ministro da Comunicação, né? Ficaram ali batendo um papo, conversando sobre serviço, etc. E no final, o pai do Francisco pede para Narcisa perdoar, que ele ia fazer um gesto humano. E aí ele se ajoelha diante do filho, do demente, doente, e beija a face e mandou, né, fluidos vitais e chorando. Olha só, gente, eu fico com dó, né? Mas aí que tá, cada espírito escolhe a maneira que vai evoluir. Como pode, né? Não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando-os a sós.
Não sei o que se passou. Em seguida, entre ambos, mas notei que Francisco, desde esse dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises que são agora cada vez mais espaçadas. Então, a Narcisa está falando que ele foi melhorando, né? Ele tá melhorando cada vez mais. Antigamente ele tinha várias crises, demência total, e agora ele tá tendo crises bem compassadas. Como tudo isso comove, exclamei sobre forte impressão. Entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? Então, gente, é uma pergunta muito interessante do André Luiz, porque eu acho que teve muita gente que questionou como que o cadáver do Francisco persegue ele. Tipo assim, que sentido que faz isso sendo que ele tá lá deitado, né? Lá na cama da câmera de retificação. Aí a Narcisa falou: a visão de Francisco é o pesadelo de muitos espíritos depois da morte. Carnal, apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele e para ele, votando-lhe verdadeiro culto. E, vindo o sopro renovador, não o abandonam. Repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente para conservá-lo. Surgem, no entanto, os vermes vorazes e o expulsam. A essa altura, horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no imo da alma. Sobrevêm perturbações e crises, mais ou menos longas, e muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. Então, gente, olha só, isso é mais comum do que vocês imaginam, tá? Acho que todo mundo aqui já conheceu ou vê na internet, né? Tem várias pessoas famosas que cultuam o próprio corpo, como se o corpo fosse a coisa mais importante dela, né? Que é a única coisa que importa. Não! Porque quando essas pessoas desencarnam, elas se fecham para as questões espirituais e só ficam querendo corpo. E aí chega uma hora que os vermes, né, que comem a nossa carne quando a gente falece, expulsam eles, né? Uma hora ou outra eles têm que sair dali. E aí muitos vão para o umbral, outros ficam vagando por aí. Então, olha só, gente, que bizarro isso. E o quanto temos que ter atenção para que isso não aconteça, né? Para que a gente não fique cultuando coisas da matéria. Isso não é só o corpo. Né? Se você fica cultuando muito dinheiro, se você é uma pessoa muito materialista, se você é uma pessoa que cultua tudo que tem relação com a matéria, você tem que tomar cuidado. Ou seja, tudo em excesso faz mal. Então, você tem que tomar sempre cuidado e ser atencioso ou atenciosa em relação a isso. Além disso, ela fala, né, que aí o que acontece? A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos. Então, o umbral que eles estão vivendo é mental. Eles, por exemplo, o Francisco, ele está no umbral, só que ele está no umbral mental. A questão mental dele cria esse cadáver perseguindo ele. Então, olha só, gente, que bizarro. Ele não tá lá no umbral, ele tá no umbral na mente dele. Então, é muito, muito interessante a gente saber disso. E ela fala que atormenta-os no imo da alma. Sobrevêm perturbações e crises mais ou menos longas. Muitos sofrem até que eles possam eliminar totalmente esse fantasma que perseguem eles mesmos. Notando minha comoção, Narcisa acrescentou: graças ao Pai, venho aproveitado bastante nesses últimos anos de serviço. Ah, como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Isto, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. A crisalida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alçará o voo, a semente é quase imperceptível, e, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer essas lições. E Narcisa calou-se, sem que me atrevesse a interromper-lhe o silêncio. Então ela tá falando que por mais que seja algo triste, que isso não é, não é uma coisa que a gente fica feliz em saber. Que devemos lembrar que Deus, gente, que os espíritos superiores, eles sabem de todas as coisas. Então nós temos que fazer nossas partes, né? Claro que isso nos comove, mas a gente não deve nos ferirmos.
Temos que entender que cada um de nós tem a sua jornada espiritual individual e o que, né, pudermos fazer para poder ajudar as pessoas ao nosso redor, a gente faz. Mas vocês não devem ficar, agora eu vou ficar depressiva porque a maioria das pessoas vão pro umbral, a maioria das pessoas ficam mal e ainda o mundo está adormecido. Não, fiquem tranquilos, saibam que Deus sabe de todas as coisas e Deus sempre tem um plano melhor para nós. Então vamos fazer a nossa parte, sabendo de tudo isso que estudamos hoje e nos outros capítulos, e tentar ajudar ao máximo as pessoas que estiverem ao nosso redor. O que a gente puder fazer, a gente faz, beleza? Terminamos o capítulo 29. E agora, na semana que vem, entraremos no capítulo 30, que é herança e eutanásia. Interessante, não? Eu aguardo vocês, tá? Fiquem com Deus. Deixa o like, o comentário, gente. Comentem, eu adoro ler os comentários de vocês. Vocês gostaram, de onde vocês estão falando, hashtag Espiritismo Raiz. E compartilhem esse vídeo. Também me sigam no Instagram, que é @vic_raiz. Galera, toda quinta-feira às 19 horas sai o meu estudo estudando o livro dos médiuns. Então, se vocês gostam, se vocês têm vontade de estudar o livro dos médiuns, mas acham muito complicado, muito difícil, eu estou estudando, trazendo resumos, trazendo bem simplificado para que todos nós possamos entender. Tá bom? Então, toda quinta-feira às 19 horas, livro dos médiuns, e toda terça-feira às 19 horas, o livro Nosso Lar. Ok? Um beijo e tchau!